Se um veículo de comunicação contra-hegemônico tiver mencionado a palavra golpe para o golpe de 2016, para o Wikipedia ele não é fonte fidedigna, só para vocês terem uma ideia de como estamos nas mãos dos liberais. O que nós tivemos a partir do momento do início do golpe, porque o início do golpe é a Operação Lava Jato, Clube do Aécio, Vem Pra Rua, MBL, nós tivemos uma desativação de uma coisa que ainda existe, que é a capacidade industrial brasileira. O brasileiro continua aqui. Apesar de que a gente teve uma redução do entrosamento, que é o que se chama a capacidade de aprendizado industrial diminuiu porque a gente está com a indústria parada, a gente continua tendo o brasileiro, a gente continua tendo os equipamentos, a gente continua tendo um dos setores elétricos mais poderosos do mundo. E é assim, em termos potenciais, se a gente utilizar a capacidade hidrelétrica e a capacidade de geração eólica, a capacidade potencial de geração de energia no Brasil, a gente tem condição de bater de frente com a China. Foi o que a Dilma tentou fazer, a Globo freou e ainda falou que a China errou. Então é plenamente possível trazer de volta toda a indústria que foi destruída. O que não é possível fazer, porém, é trazer de volta uma Eletrobras se ela for privatizada. Por quê? Você não reestatiza uma empresa sem comprar de volta. Assim, para que as pessoas entendam, porque infelizmente temos candidato que está batendo em cima da mesa e falando, se vender eu vou reestatizar. Não, isso não existe. Isso é ilusão. Tecnicamente falando, quem tentou isso acabou muito mal. É o Saddam Hussein que reestatizou o petróleo, foi transformado, através da mídia, foi transformado num grande sanguinário e foi exterminado exatamente pela família Bush, que era dona do petróleo, entre aspas, antes dele reestatizar. É a Venezuela que sofre um embargo muito grande por causa disso, e se a gente for citar, todos os países que simplesmente reestatizaram, eles estão muito mal. Então a gente tem que frear agora as privatizações, porque reestatizar é uma coisa muito cara. Eles vão vender por 5% do preço. Então, vão vender a Eletrobras hoje? Quanto que ela vale? 100? Vamos imaginar que ela vale 100 trilhões, só para chutar valores hipotéticos para ter uma ideia. Ela vale 100 trilhões. O espertalhão vai comprar por 5. Mas na hora que ele for vender de volta para o Brasil, ele não vai vender por 5. Ele vai vender por 100, é muito simples. Você está na Bacia das Almas precisando de dinheiro, você vende o carro pro seu vizinho por 5 mil, mas ele vale 10. Você arrependeu depois e volta pro seu vizinho e fala, eu queria comprar de volta. Ele vai falar, eu quero o preço de tabela, eu quero 10. E nada te dá o direito de obrigar o seu vizinho a te vender de volta por 5. Então, a indústria brasileira, ela volta. Nós temos hoje no Brasil, depois desse período pedagógico de abandono à ciência, esse período pedagógico de obscurantismo, nós temos hoje no Brasil duas coisas importantíssimas. Nós ainda temos a capacidade intelectual que tínhamos, temos cientistas no Brasil, apesar de que esses cientistas, durante algum tempo, eles foram colocados abaixo do conhecimento da Damares, mas agora, com a pandemia, né, a junção de bolsonarismo, mais pandemia, mais mortes, trouxe para o brasileiro uma impressão de que a ciência é uma coisa importante. Então, os cientistas continuam, nós temos ainda as universidades, ele não conseguiu destruir as universidades, nós temos as máquinas e nós temos o mais importante, energia, mão de obra e capacidade de produção. O petróleo, os campos do pré-sal que foram vendidos são significativos? São. Mas a Petrobras que achou esses, acha mais. Isso é que é importante. O que nós temos que fazer é mudar a ideologia de que somos vira-latas e que temos que ter um país administrando o Brasil porque nós não temos condições de fazer isso. Então é plenamente possível e é uma das primeiras coisas que o Lula tem condições de fazer.